Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo para mostrar como fazer o tratamento de dados do experimento movimento retilíneo uniforme com o auxílio do Excel. Bom, uma vez que você completou todas as medidas, então fizemos o que? Três descidas, e anotamos aqui os tempos, então, conforme tem aqui, ó, uma vez aqui tudo anotado, eu já preenchi, essas tabelas aqui, já montei as tabelas. Então, uma vez aqui preenchido, o que é que foi pedido aqui para calcular, Inicialmente foi pedido aqui para calcular os tempos médios, em cada trecho aqui da descida, Ok, então no Excel a gente pode executar essa tarefa aqui de maneira bastante simples, que é o seguinte, eu vou introduzir uma fórmula, para calcular a média aqui dos tempos em cada trecho aqui. Como é que a gente faz? Então, aqui onde eu devo calcular o tempo médio, eu clico aqui, e vou apertar igual. Aí eu vou fazer o tempo médio é T1 mais T2 mais o que? T3, Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Eu abro parêntese porque eu preciso pegar o resultado dessa soma e dividir por 3, para achar a média. Então, abri aqui o parêntese. Aí eu vou clicar nessa célula. O que é que aconteceu aqui? Ele colocou o endereço da célula. Ó. Ele está na coluna B, na linha 5. Então, ele está pegando o valor que tiver aqui. Aí eu vou somar com esse valor daqui. Observe, ó, o C5. Tá vendo? Vou somar com esse valor aqui. Essa soma aqui dividido por 3. Pronto. Está aí calculado. A vantagem do Excel é que eu não preciso escrever a fórmula em cada uma das células, Eu basta escrever uma e aí eu venho com o mouse, e vou colocar a ponta aqui, ó, nesse cantinho. Quando ficar essa cruz aqui preta, eu clico aqui com o botão esquerdo, seguro e arrasto aqui para baixo. Opa. Aí ele calculou aqui automaticamente. Então vamos observar o que aconteceu aqui, ó. Eu vou clicar aqui duas vezes, ó. Opa. Ó, eu acabei introduzindo um erro aqui. Então, para eu consertar o erro, eu sempre utilizo aqui Ctrl Z. Ele volta para o anterior. Ó, se eu clicar uma vez aqui, ele mostra a fórmula que está aqui em cima, Se eu clicar duas vezes, ele abre a célula para escrever, mas ao mesmo tempo ele mostra aqui, ó, esse aqui em azul, que é esse, mais esse aqui em verde, que é esse aqui, mais esse aqui em magenta. Tá vendo aqui? Se eu clicar aqui embaixo, ó, ele está somando esse, mais esse, dividido por 3. Assim sucessivamente. Então, viram lá como é que foi feito aqui o cálculo, uma outra coisa importante é o seguinte. A escala de medida lá estava o quê? Em milímetros. E aqui pediu para que preenchesse em metros. Ou seja, então, para medida em milímetros, teria que ter o que? 3 casas decimais. Isso, do ponto de vista da medida, é extremamente importante. Que você tem que anotar a medida com a quantidade de casas decimais, que era a precisão do seu instrumento de medida. No caso, milímetro, Então, teria que ter 3 casas decimais. Como é que eu faço isso aqui? Eu vou marcar, esses três aqui, ou essas células aqui, e venho para cá, ó. Vou clicando aqui, ó. Nesse aqui eu aumento o número, ó, de casas decimais. Nesse aqui a gente abaixa. Então são 3 casas, Então tá aqui, ok. Vou apertar, clicar fora aqui da célula. Pronto, tá aí, Executado aí os cálculos. Indo lá para o roteiro, então é o seguinte, o que é que ele pede aqui, ó? Em cada uma das descidas, as medições dos tempos para cada intervalo não se repetiram. Qual a razão disso? Então é uma pergunta que tem aqui, Com base nos seus conhecimentos, qual a influência do ângulo da rampa no tempo total de descida da esfera? Ora,
Essas perguntas aqui, na verdade, ela é um guia, né, para você escrever naquela seção onde tem lá medidas e resultados do seu relatório, para você saber o que vai escrever, né? A partir do momento que você, né, colocou as medidas, aí você pode ir lá escrever uma sugestão, né? Observamos que primeiro você descreveu, né, como foi feita as medidas, depois você vai falar as suas impressões, né, o que você observou, né? Observamos que a cada medida, né, ocorriam tempos diferentes devido a tais e tais, né, fatores, que é o que você está aqui no seu relatar o experimento que você fez. Você já está contemplando a resposta a essas perguntas, né? E aí você falar ali, né, o que também observou com relação à influência aqui do ângulo, né? No caso, a gente aqui fez, aqui eu coloquei as medidas para 20, inclinação de 20 graus e 10 graus, embora, né, no vídeo ali de medida eu sugeri que colocasse 10 graus e o que 5 graus. Eu pedi que fizesse essa modificação em relação, né, ao procedimento do roteiro, justamente pela questão da facilidade de medida, né? Uma vez que a bolinha vai descer um pouco mais lento, fica mais fácil ali de marcar. Então não tem importância. Se você fez com 20 graus e 10 graus, tudo bem, pode ser assim. Quem fez com 10 graus e depois a segunda série de medida com 5 graus, também poderá ser feito assim, sem nenhum problema, né? Assim, com, né, o cuidado de você, ao apresentar as suas medidas, né, você colocar aqui qual foi a inclinação, né? Isso deve constar também no texto lá do roteiro e também aqui na hora de, né, colocar as tabelinhas. Ok, então tá feito aqui, né? Eu apresentei aqui um cálculo aqui de média, mas o Excel, eu vou até apagar aqui e mostrar um outro recurso que tem aqui no Excel, que é o seguinte: você pode utilizar também a função média, ou seja, então eu vou escrever aqui média. Observe que ele já dá as dicas aqui das funções, né? Eu acho que tem que escrever com acento, média aqui, tá vendo? Ele já está mostrando ali, né? Média. Abro parêntese, aí eu vou clicar aqui, nesse aqui, dois pontos e clico nesse aqui. E fecho parênteses, aperto igual, ele calculou a média. O que é que ele, observe que ele, quando eu coloco aqui dois pontos, ele está pegando todos, né, dentro desse intervalo aqui, desde B5 até D5, ele vai pegar todos esses aqui. Ele já está até indicando aqui a média, né, nesse intervalo aqui, né, esse. Pronto. Se eu quiser, eu posso pegar aqui, e puxar e arrastar. Aqui, pessoal, eu já tinha configurado também para 3 casas decimais, por isso que está assim, né? Porque se você não configurar assim, ele vai dar a quantidade de casas decimais aleatório. Pronto, tá aqui. Uma outra coisa que pede ali no roteiro é o seguinte aqui, você calcular, né, as velocidades médias nesses intervalos de 0 a 100, né, depois de 100 a 200 aqui é milímetros, né? De 200 a 300 milímetros, depois de 300 milímetros a 400 milímetros, né? Poxa, por que ele está colocando 0 aqui? Não, de 0 a 100, isso aqui não deveria ser 0. Ele teve aqui um tempo, né, decorrido. Então, releve essa célula aqui preenchida, viu? Eu vou mostrar aqui lá aqui é o seguinte, de 0 a 100. Ou seja, então é um intervalo, né? Que é o seguinte, posição final é o que? Esse 100 milímetros, posição inicial 0. Então, T final aqui
vai ser cadê o tempo aqui, ó, t final vai ser 4,395, t inicial 0. Como aqui a gente está pegando aqui, né, o intervalo, ou seja, então eu vou pegar o seguinte, nessa célula aqui eu vou apertar igual, e aí eu vou fazer esse menos esse aqui, ok? Ó, então ele vai fazer esse menos esse. Porque aqui, ó, de 200 a... Oh, de 100 a 200, aqui tá até errado, ó. De 100 a 200, então o intervalo vai ser o que? Esse aqui menos esse, né? De 100 a 200. Então, só que é o seguinte, ao invés de eu introduzir a fórmula em cada célula, basta eu trazer aqui, ó, clicar e arrastar que ele vai calcular automaticamente. E aí eu vou mostrar para vocês que foi exatamente isso que fez. Ó, vamos clicar aqui. Então ele está pegando o que? Esse menos esse. Tá vendo aqui? Pronto, apertar Enter aqui para ir para a célula de baixo. Vou clicar. Então, aqui ó, de 200 a 300. Então ele está pegando o tempo aqui, ó, T final, que é o tempo quando atingiu 300 milímetros, menos T inicial, que é o tempo quando atingiu o que? 200 milímetros. Tá vendo aqui? Então tá certinho, né? T final aqui, ó, de 300 a 400, né? Quando atingiu aqui o tempo quando atingiu 400 menos o tempo quando atingiu o que? 300. Então você tem aqui os intervalos de tempo, ok? Pronto. Qual é a fórmula da velocidade média? Delta x sobre o que? Delta t, né? O delta x, ó, como aqui não tem apenas número, tem números e letras, eu não vou conseguir calcular a partir dessa célula. Então eu vou pegar da tabelinha aqui do lado, ok? Então vamos lá, igual, ó, delta x. Então aqui o intervalo foi esse menos esse, dividido pelo delta t. Ó, o delta t já está calculado aqui, ok? Como eu já calculei aqui, então vamos lá. Agora eu vou clicar aqui e o que? Arrastar. E aí eu vou conferir aqui as fórmulas, ó. Então tá pegando esse menos esse, tá vendo aqui, ó, o azul menos o verde, dividido por esse magenta aqui, ó. Ok, confere, né? Então ele tá pegando o que? Esse menos esse, ó, de 300 a 200. Então, final menos inicial dividido pelo intervalo de tempo, o delta t, que é esse aqui. E assim sucessivamente. Então tá aí feito, né? Ok? Uma outra coisa que ele pediu era para traçar esse gráfico aqui, né? Com base nos dados obtidos, construa aqui o gráfico, né? S vezes T, ok? Então, podemos, né, fazer o seguinte. Agora é justamente o fato de que, né, eu coloquei o tempo à esquerda e o x aqui à direita, porque é o seguinte, aqui vai ser o que? O eixo, que no Excel, quando você coloca, o que está à esquerda é o eixo horizontal, e esse aqui vai me dar as informações no eixo que vertical, ok? Se eu marcar aqui tudo assim, quando eu marco tudo aqui, ele vai me dar o título do gráfico, né? Ok? Ele vai pegar a informação que está aqui e vai jogar no título do gráfico. Aí eu venho na parte aqui inserir, o gráfico aqui está nessa função aqui, dispersão. Depois você vem aqui, ó, dispersão somente com pontos, que é esse aqui. Então se ele procurar, ele escrever essa informação, está aqui traçado o gráfico, né? Então vamos arrastar aqui, ok? O que é que eu... Ixi, peraí, deixa eu dar um Ctrl Z, eu acabei apagando. Eu não escolhi todos os... Peraí, eu fiz alguma coisa errada aqui, né? Ou se não, por exemplo, eu posso... Vamos pegar aqui, depois eu
depois você ajusta a mão lá o título do gráfico, né? Vai aqui inserir, né? Dispersão, somente com pontos, tá aqui, né? Então vamos clicar aqui e arrastar. Pronto, tá aqui o Ctrl Z para mudar. Opa. Então tá aqui. Ó, num gráfico experimental, depois vocês olham lá para ver a parte de título, essas coisas, né, do gráfico. Só que eu vou, ó, clicar aqui em cima da linha, depois com o direito do mouse. Não é esse. Não, é no eixo, desculpa. Aqui, ó. Eu vou clicar aqui no eixo. E aí eu vou pedir para botar o que? Adicionar aqui grade secundária. Não é esse. Não, desculpa. Ctrl Z. Eu vou colocar a grade secundária no de baixo aqui. Então clica aqui, ó, no eixo. E pedir aqui para colocar aqui grade secundária. Por quê? Porque fica mais fácil de você ler cada ponto aqui que está colocado no gráfico. É o seguinte, ó, cada linha, ó, desse para esse equivale a aqui, ó, aqui vale os tempos, tá vendo aqui? Ó, aqui é 5 segundos, 10 segundos, 15, 20 segundos, tá vendo aqui? Então, cada linha dessa aqui representa aqui uma unidade, tá vendo? Ó, é só você contar quantas linhas tem, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo aqui? Então, aqui você já observa que é um pouco maior que 4, menor que 4,5, tá vendo? Você consegue ler aqui a informação, né? Então, você colocar essa configuração ajuda aqui bastante, ok? Uma outra coisa que eu acho aqui interessante fazer é o seguinte. Também, ó, observe aqui, ó. Quando eu coloco a ponta do mouse, ele está mostrando o par ordenado, ó, 14,823 e 04, tá vendo aqui? Que é o X e o Y, a abscissa ordenada, né? Se eu colocar aqui a ponta, ó, 11,279 e o que? 03, né? O par ordenado. Mas o que eu queria aqui mostrar para vocês não é isso, ó. Se eu clicar aqui com o esquerdo, tá vendo que ele marcou os pontos? Agora eu venho, clico com o direito do mouse e aí eu vou pedir aqui para adicionar aqui uma linha de tendência, ok? E aí esse gráfico a gente sabe que o comportamento é o que? Linear, né? Então eu vou colocar aqui linear e vou marcar aqui uma caixinha que é chamada aqui exibir equação aqui no gráfico, ok? Então ele vai mostrar aqui uma equaçãozinha. Esse y na verdade faz o papel de x e esse x aqui faz o papel de t, né? Então aqui é como se fosse aqui essa linha aqui representa um gráfico, né, com velocidade constante, né, onde a velocidade aqui, ó, como aqui está em metros e aqui está em segundo, então esse coeficiente angular aqui, ó, representa a velocidade em metros por segundo, e aqui seria o zero do gráfico, o ponto de partida. Observe que não deu exatamente zero, deu próximo de zero, mas não deu zero, né? Essa pequena diferença aqui, né, que não foi exatamente zero, é devido ali o erro de medida. Beleza, pessoal? Então tá aqui, né, colocado aqui o gráfico. Claro, esse aqui é a melhor reta que pega ali o conjunto de pontos. Então não necessariamente essa reta aqui vai passar por todos os pontos, né? Se tiver uma medida aqui com um erro bem maior, o que é que vai acontecer, né? Esse ponto ele fica fora dessa reta. É a melhor reta estatisticamente aqui traçada, né, que se adequa aqui ao conjunto de pontos, ok? Agora eu vou pegar essa velocidade aqui, ó, e vou comparar com a velocidade média em cada trecho. Claro que, né, 0
deu quanto? 0,27, né? É porque aqui as velocidades médias variou entre 0,022, 0,030, tá vendo aqui? 0,027, então ela deu uma média aqui, né, que alguns valores deram um pouco maior, outros valores deram um pouco menor, né? Vamos ajustar aqui a quantidade aqui de casa desse, opa, é menos, né? Desse mais aqui, pronto. Então tá aqui, ó, observe que uma vez que você configurou a série de medida 1, fica muito fácil para a série de medida 2. De que forma? Onde é que a gente colocou fórmula? Nessa coluna, não foi? Nessa coluna aqui e nessa coluna aqui. Olha só como é que a gente pode fazer. Eu posso aqui, ó, dar um Ctrl C, ou senão você pode ir com o teclado, com o direito do mouse, né? Vai aqui, ó, copiar, certo? Vem aqui, colar. Eu só vou com... Pronto, aí eu vou clicar duas vezes aqui e conferir qual a fórmula que ele está colocando aqui. Ele está pegando a média desse intervalo aqui, entendeu? Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou clicar, arrastar, tá vendo aqui? Volto lá na outra tabela, ó, vou dar aqui, né, copiar, vou aqui, ó, colar e vou arrastar. Ó, vamos pegar dessa célula aqui, tá pegando esse menos esse, tá vendo aqui? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, copiar, colar, opa, e aí eu vou clicar aqui e arrastar, pronto, tá aí. Pronto, agora tá aqui as informações a partir do que foi explicado aqui. Aí vocês, né, vão construir aqui o gráficozinho também, né, para essa outra série de medidas. Depois aí eu vou deixar em cargo de vocês ir mexendo aqui e tentar descobrir outras coisas, né, como adicionar algumas informações aqui no gráfico, né, para você colocar aqui esses pontos aqui, escrever o que é que significa, né, que é o gráfico, né, posição entre parênteses metro versus tempo entre parênteses segundos, né? Isso é importante você colocar aqui, né? Uma outra coisa, como o formato lá do relatório é um artiguinho, né, que é compacto, a gente pode reduzir aqui ao máximo essas colunas, ó, aqui, ó, clicando aqui em cima, ó, observe como fica esse símbolo aqui dessa cruz. A gente vai, ó, ou se não, cadê? Você pode marcar aqui, parece que ele deixa tudo padrão, né? Aí você vai mexendo aqui. Vai deixar o mais compacto aqui possível, que isso aqui pode ajudar na... uma outra coisa também é o seguinte, olha o tamanho da fonte aqui e olhe também o tamanho da fonte que está lá no relatório, ok? Porque, né, para ficar num tamanho que seja legível. Antes de, né, entregar ali o relatório, veja o seguinte também, né, coloca lá visualizar a impressão para ver como é que está o negócio, né, a configuração, para ver se está realmente ali legível, né. Pronto, tá aí, né, o que eu queria apresentar aqui, né, como tratamento de dados. Então o gráfico é nesse formato aqui que eu estou falando. Você pode pedir aqui para inserir a equação no gráfico, como eu coloquei, que é bastante importante, né? Aqui ele pegou a média devido à série de medidas. Observe que deu um valor intermediário entre os valores das médias aqui calculado em cada trecho, né? Então, fico por aqui e mãos à obra, pessoal.